vamos iniciar mais um culto ao nosso Deus. Assim diz o Salmo 135. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. E é para isso que nós estamos nesta noite, para louvar a nosso Deus, falar das suas maravilhas, declarar a sua grandeza, engrandecer ao seu nome e adorá-lo como um povo reunido, escolhido por ele. No verso 4 ele vai dizer: pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, e Israel para ser o seu tesouro especial. E esse é o contexto daqui específico, mas nós podemos ver também no decorrer do Novo Testamento que também fomos escolhidos por Deus para ser dele. Também somos tesouro e herança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos nesta noite louvar o seu nome e engrandecê-lo com todas as nossas forças. Vamos orar. Maravilhoso Deus, engrandecido seja o teu nome, louvado seja o teu santo e precioso nome. Sabemos que estamos reunidos aqui pelo teu amor e pela tua graça, porque um dia o Senhor escolheu a cada um de nós para fazermos parte do teu povo e nos uniu a Jesus Cristo, nos tornando assim um só corpo no Senhor. Que possamos estar aqui com o mesmo objetivo de engrandecer ao teu nome, louvá-lo, e que o Senhor possa ser adorado nesta noite da maneira que te agrade, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações e mentes para que possamos estar atentos à tua palavra e que possamos, Deus, ser cheios do teu Espírito, nos enchermos da tua palavra para estarmos cada vez mais fortificados no Senhor. Esteja conosco, abençoando esta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do nosso Deus.
mais um louvor da vida ao melhor.
Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler a confissão da mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria. Vamos ler a partir do verso 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Então, às vezes a gente tem medo, né, de falar um pouquinho de Maria, não sei, vai que Maria, mas Maria foi mãe de Jesus, né? Foi, não tem como mudar a história, é bíblica. A mãe do nosso Salvador. E está aqui um relato maravilhoso de confissão de Maria, reconhecendo que primeiramente Deus era o seu Senhor, depois que Ele era o seu Salvador, e depois ela ainda declara que é serva do Deus Altíssimo. Então, nós possamos ter essa mesma atitude de Maria, sempre, né? Ser agradecidos pelas bênçãos e engrandecer ao nosso Deus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pelo teu Filho bendito enviado a este mundo para sofrer o nosso pecado, sofrer a nossa morte, pagar o nosso preço, Deus, e assim nos dá garantia de entrada no teu reino, Pai. Que os nossos corações se dobrem diante do Senhor, que possamos reconhecer diariamente que és o nosso dono, que és o nosso Senhor, que és o nosso Deus e que és o nosso Salvador, e que a nossa alma engrandeça a Ti sempre, Deus. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Vamos engrandecer ao seu nome mais uma vez. Mais uma vez ficar em pé, né? Vamos cantar uma música de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e ainda irá fazer. Amém? Amém. Amém, né? Minha alma engrandece ao Senhor. Não, por tudo que tem feito. A minha alma engrandece ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Por tudo que tem feito
todas as coisas que o Senhor fez para nós, sejam elas boas ou aquelas que a gente pensa que não são tão boas, mas o Senhor, para todas as coisas, tem um propósito. E a gente deve estar grato ao Senhor por tudo, porque a Bíblia diz: em tudo dai graça. Que a gente também possa estar consagrando as nossas famílias ao Senhor e dando graças a Deus pela família que Ele tem nos dado. Amém? Quero consagrar o meu lar aqui. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro vai te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de adoração, de oração, um lugar onde o nome do Senhor está sendo conhecido, está sendo amado todos os dias. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita,
nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Que seja vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Pode sentar. Bom, agora vamos convidar as crianças aqui à frente para a gente orar por elas, pelo tempo que elas vão ter aqui atrás. Chegando a Júlia. É, Belinda. É não. Vamos orar por todas elas, pelas que vão chegar também, pertinho, né? Mês que vem, chegando aí. É não, Olivia? É não? É. Vamos orar? Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelas crianças que têm vindo até aqui para ouvir a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar dando sabedoria aos responsáveis e todas as professoras envolvidas para que possam falar o Teu Evangelho a estas crianças e que desde pequenas elas possam estar ouvindo a ponto de compreender a necessidade de ter um Salvador, Jesus Cristo nosso Senhor. As abençoe, continue dando forças às suas famílias para que continuem a valorizar esse desejo delas estarem presentes aqui nesta noite, que elas continuem vindo, Deus, e que também toda a sua família em breve possam estar se reunindo aqui para a honra e glória do Teu nome, confessando ao Senhor como Jesus Cristo, Salvador suficiente de suas vidas. Pai. Abençoe também o pastor que irá trazer a palavra para nós adultos agora, que também possamos estar recebendo do Senhor a revelação necessária para compreendermos as Tuas Escrituras. Use o Teu servo e saiamos daqui, Deus, cheios do Teu Espírito, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, boa noite, irmãos. Paz. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? E aí, irmão, tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda. Levar isso aqui para fazer o esboço. A iluminação ainda está, né?
precária aqui, mas acredito que próximo domingo vai estar bem iluminado aqui, se Deus quiser. Hoje se comemora o Dia das Mães e eu não sou muito, nem sempre eu faço as coisas de acordo com o tema, com as coisas que são comemoradas por aí. Mas a gente vai tratar, no texto de hoje, a gente vai acabar falando sobre uma mãe também. Então, mudar um pouquinho a sequência, não vai ser no livro de Marcos, o texto base, mas vai ser no livro de 1 Samuel. Eita, aí já é no Antigo Testamento, já é um pouco mais difícil, talvez, para alguns, né? Mas aí você vai passando e vai achar, certo? Não está longe, não. Quando você passa os primeiros 5 livros, aí você tem o Pentateuco, né? Depois dos 5 primeiros livros você vem Josué, aí tem a musiquinha de Josué, né? Depois de Josué ainda tem o livro de Juízes, e eu sei que aí a eliminação não vai ajudar muito, mas eu vou lendo os textos que forem, que for trazendo aqui, à medida do possível eu vou fazendo a leitura. Depois tem o livro de Ruth, e finalmente aí é o livro de 1 Samuel. E o capítulo 4, tem um versículo aí que a gente vai iniciar. Mas isso não adianta muito aqui por conta da luz, né? Apesar de que isso aí é melhor aqui. 1 Samuel capítulo 4 tem lá no versículo 18, a gente vê um pedacinho aqui do acontecimento. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás. Isso é capítulo 4, versículo 18. Caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Deus. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Senhor nosso Deus, agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite e rogamos tua intervenção em nossos corações, nossas mentes, para estarmos atentos à tua palavra e preparados para compreender as lições que o Senhor certamente há de colocar em nossos corações ao longo desses próximos dias, a partir desta leitura, a partir deste texto que nós lemos. Que o Senhor nos ajude a compreender e viver tua vontade e tua palavra.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Eu acredito que a maior parte dos irmãos que aqui estão já tem uma noção dessa história, é verdade. Eu não tenho dúvida disso. E aqui o contexto é que temos alguns personagens nessa leitura que a gente fez agora há pouco. E uma dessas figuras, para vocês participarem, se alguém lembra do texto lido, alguém que apareceu aqui? Hã? A cadeira. A cadeira. Eli. Tem alguma outra coisa alguma outra pessoa que vocês perceberam? Filho de Eli, né? Filho de Eli. A esposa e o bebê. A esposa, que esposa? De Eli? Não, do filho. Esposa do filho. Como é que a gente sabe que é a esposa do filho? Já desconfia-se pelo estado dele. Desconfiou? Nora. Pelo estado dele. Porque usa o nome, a palavra Nora, né? Ele usou a palavra Nora aí, O né? estado dele não Na tá minha muito versão bom diz pra a mulher de Finéia. Ele diz a mulher de Finéias, hein? Em que versículo aí? 19. 19, né? Estando sua nora, a mulher de Finéias, a minha também, a leitura que nós fizemos, realmente ela é bem, diz logo lá, mulher de Finéias, tá certo. Eita, apareceu outro nome aí, Finéias. Finéias, né? Certo? Tem mais alguém? As parteiras. Acabou. As parteiras, e acabou, E acabou. e acabou, o que mais? Tem uma figura que está implícita aí, ele não aparece o nome. E logo no versículo 18 ele diz: ao fazer Eli menção da arca de Deus, caiu Eli. Quem é esse Eli aí? O homem que foi avisar ele. Um mensageiro, certo? Então tem várias pessoas aparecendo nessa história aí. Tem as mulheres, acho que alguém falou, as parteiras, né? As mulheres que assistiam o parto, não só vendo, mas dando assistência, né? Ajudando lá. Então acho que está bem completa aí a história com todas as pessoas envolvidas. O contexto é esse: uma guerra, um grupo que vocês já ouviram também, e a gente, à medida que vai lendo, vai vendo um grupo bem conhecido no Antigo Testamento, que era dos filisteus, e eles guerreavam contra Israel, eram inimigos ferrenhos ali contra Israel, e houve essa batalha lá, e o contexto apresenta Israel em desvantagem, perdendo essa guerra. E em virtude dessa derrota que Israel estava sofrendo, eles resolveram levar a arca da aliança para o campo de batalha, para o local onde estava acontecendo a guerra. Os filisteus, infelizmente hoje a gente falhou na questão da projeção, mas todo mundo vai lembrar do mapa que foi coberto hoje, né? Você imagina que o país, como se fosse esse retângulo aqui, né, Israel, pronto, imagina isso aqui, norte, sul, leste e oeste, né? Israel está aqui, bem no meio, lá em cima é o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, tal. Descendo, tem um rio aqui, descendo que é o rio Jordão, e desce até o chamado Mar Morto. E Jerusalém fica para leste, para esse lado ou para esse? Eita, questão de prova. Para o lado oeste. Jerusalém fica aqui mais ao sul. E o lugar onde os filisteus viviam era essa região aqui, ó. E aqui é o mar Mediterrâneo. Certo? Eles ficavam à beira do mar. Eles vinham, na verdade, eles habitavam numa região mais para cá, ao norte e noroeste aqui, que era o mar Egeu, por aquela região ali. E eles foram invadindo também essa terra de Israel. E se concentraram numa região mais ligada ao mar, mais próxima ao mar. E Eli vivia num lugar aqui ao norte de Jerusalém, perto de Jericó, numa região aqui ainda do lado de cá do Rio Jordão, um lugar chamado Siló. Então aqui, e tinha um lugar onde eles estavam guerreando, mais para cá. Então havia esse ambiente, todo mundo entendeu o mapa, né? Aqui, né? Bem difícil. Da próxima vez a gente traz um mapinha projetado, fica mais bonito aí.
Mas aqui vocês têm ideia de direção, de posição, né? E os filisteus eram um problema sério para Israel. E estavam ganhando a guerra. Agora, eles resolveram levar a arca. Certo? A arca era um símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Quando foi que começou a história da arca? Lá no deserto, quando o povo de Israel vem lá do sul, lá do Egito, em direção à terra de Canaã, que era essa terra aqui, e Deus estabeleceu um local onde eles iam perceber a presença de Deus no meio do povo. A presença de Deus ali no meio daquele povo, era uma indicação, um sinal muito claro de que Deus era o Deus desse povo. E esse povo seria o povo de Deus. E Deus demonstrou isso. Quando foi inaugurado ali, aquele ambiente, que era um tabernáculo, que era uma tenda, que eles viviam em tendas, né, no deserto. E nessa tenda, num lugar chamado Santo dos Santos, que a tenda era dividida em duas partes, como se fosse esse salão aqui, dividido em duas partes. Uma parte que ficava aqui, que era chamada o Santo Lugar, e uma outra parte que tinha uma separação para o lado de cá com um véu. E esse lugar aqui era o lugar que era chamado Lugar Santíssimo, ou Lugar Santo dos Santos. E somente uma pessoa tinha acesso a esse lugar, uma vez ao ano, e nesse momento ele fazia um sacrifício em favor dele mesmo e do povo. E nesse lugar ficava a Arca da Aliança, presença de Deus ali, né? E lá tinha as pedras onde Deus escreveu os 10 mandamentos dentro dessa arca. Era uma caixa, 1,20 m mais ou menos, 70 centímetros assim, mais 70 de profundidade, não era grande. Tinha um propiciatório em cima, de ouro, e por cima tinha umas figuras de querubins, com as asas voltadas para baixo, assim, né? E ali representava a presença de Deus. Quando foi inaugurado, Deus encheu aquele lugar de fumaça ali, uma demonstração do poder dele ali, uma glória grande que apareceu ali, visível aos olhos deles, demonstrando que Deus estava presente ali. Mas vocês são o meu povo. Agora vocês têm de seguir os meus mandamentos, né? Ele deu a ordem, deu a lei, e ali dentro daquela arca, a caixinha assim, ficavam as tábuas escritas por Deus mesmo, que entregou a Moisés para ensinar o povo a obedecer a Deus. Pronto. Essa arca, quando a gente vai lendo esse texto aí, a gente observa que ela foi ressaltada várias vezes. Levaram a arca, levaram a arca, levaram a arca. A arca era uma coisa importante para o povo, desde o início. E agora, de repente, eles resolveram pegar aquela arca e levar para o campo de batalha. Não era isso o normal do povo. Deus não orientou dessa forma. Ainda que a gente percebe exemplo de Moisés, na época lá, de Josué, quando eles levaram a arca. Agora, quando eles levavam a arca, eles tinham uma maneira de fazer as coisas. E o propósito da arca era consultar Deus. O objetivo era, Senhor, o que é que a gente faz? Moisés usou desse jeito. Sempre Moisés consultava o Senhor. O caso aqui da guerra dos filisteus com Israel, na época do sacerdote Eli, que era o sumo sacerdote, que era aquele que fazia o sacrifício perante Deus, né? Era intermediário entre Deus e o povo, e tinha os filhos dele também, que eram sacerdotes, que era Ofni e Finéias, eram os dois, né? E aí eles resolveram levar, esses dois homens, levar essa arca para lá, como se fosse assim, com a arca do nosso lado, a gente vai ganhar, a gente vai vencer. De fato, a arca representava algo muito importante para o povo. Quando essa arca chega no campo de batalha, isso serviu de um grande ânimo para os israelenses que estavam lá. Eles ficaram alegres, a arca chegou, isso aqui é Deus, nós vamos vencer.
E aí os inimigos que já conheciam a história, desde a época em que o povo saiu do Egito, eles já conheciam a história, como Deus foi tirando os povos desse território para colocar o povo de Israel, que é o povo, essa terra era dele, e esses povos invadiram e tinham práticas anti-Deus, eles eram idólatras e faziam muitas coisas erradas diante do Senhor, e Deus foi e tirou eles dali, e botou o povo de Israel aqui. E isso já vinha desde a saída lá do Egito, e essa fama de Deus destruir lá os deuses do Egito e conquistando terra, era conhecida. Então os filisteus ficaram felizes ou ficaram temerosos? Morreram de medo. Eita, a arca de Deus. Mas não foi do jeito como se esperava. O negócio é que os filisteus ficaram mais corajosos e continuaram a luta, no primeiro momento temerosos, mas eles continuaram e venceram a guerra. E ainda as coisas complicaram. Além de vencer a guerra contra o povo de Israel, mataram, os filisteus mataram os filhos de Eli, Ofni e Finéias. E para complicar mais ainda a situação, levaram a Arca da Aliança. Era uma coisa completamente destruidora, totalmente destruidora. Levaram a Arca da Aliança. Então isso foi dramático. Aí eu chamo a atenção exatamente para esse detalhe de levar a arca. E por que aconteceu isso? Foi porque Deus te abandonou? Porque Deus enfraqueceu? Porque Deus desistiu do povo? O que aconteceu nesse negócio todo? O negócio é que Deus sempre disse o seguinte: vocês precisam, a aliança é vocês precisam obedecer os meus mandamentos, e eu estarei com vocês. Em Deuteronômio capítulo 20, ele dá instruções sobre a guerra. Você vai para a guerra, mas você tem que se purificar, pedir perdão, e passar por todo o processo de purificação, para que Deus defenda vocês. É Deus que guerreia por vocês. Não à toa você olha a história da conquista da terra, você vê. Vai lá em Jericó, cercou Jericó, não passaram, não lutaram com ninguém, simplesmente gritaram lá, aquela coisa toda, derrubou as muralhas lá, aquela coisa toda. Então, Deus guerreia por você, desde que você cumpra a parte da aliança, obedeça os mandamentos, siga os mandamentos do Senhor, e você vai ver a vitória que o Senhor vai dar para você, Ele mesmo vai lutar por você. Só que nesse caso, Eli, que era o sumo sacerdote, tinha os 2 filhos. Esses 2 filhos, no capítulo 2 aí do texto do nosso livro aí, de 1 Samuel, mostra que eles eram pessoas más. Eles eram péssimos homens, em vários aspectos. Tem um texto lá que ele usa até, acho que na maioria das traduções, ele diz que eram homens de Belial, e tudo mais. Homens de Belial. Porque eram homens maus, homens ruins. Como é que eles faziam? Eles eram sacerdotes. Como sacerdotes, eles deveriam intermediar, estar ali no meio, na hora do sacrifício. As pessoas, os habitantes, os israelitas vinham para oferecer sacrifício ao Senhor, e eles fariam o sacrifício junto com eles lá, e a parte que era deles ficava com eles, que tinha uma parte do sacrifício que ficava com os sacerdotes, outra parte era totalmente consumida. Quando era um holocausto, todo o animal tinha de ser consumido. E aí o que é que eles faziam? Eles pegavam, antes de queimar a oferta, eles pegavam essa oferta, eles tomavam para si aquela gordura que era para ser queimada, eles tomavam para si, era para ser queimado. A cerimônia exigia isso. E se aquela pessoa que foi oferecer o sacrifício oferecesse alguma resistência, não, mas isso é para ser oferecido ao Senhor, isso é do Senhor, tem que ser queimado aqui. Aí eles agrediam a pessoa: se você não me entregar, a gente vai tomar isso à força. Eles eram violentos, agressivos. E Deus já tinha
feito uma advertência para eles: você não está disciplinando seus filhos. Você está em falta com seus filhos. Comigo, né? Deus, né? Outra coisa que eles faziam, além de eles roubarem a oferta que era de Deus, eles também eram agressivos, né? Violentos, e eram também impuros, né? Eram promíscuos. Então havia algumas mulheres que ajudavam no serviço lá do tabernáculo, e eles abusavam dessas mulheres também. Eles abusavam dessas mulheres. Então eram homens maus, segundo o conceito de Deus mesmo. Segundo o conceito de Deus mesmo, homens maus. E Deus estava dizendo para Eli que isso não estava errado. Eles, adultos, né? Já adultos, ainda estavam precisando de correção. E que, pelo contexto que apresenta, dá a ideia de que, quando crianças, eles não foram corrigidos adequadamente, e quando adultos continuaram a fazer coisas erradas, e o pai ainda chegou com essa idade toda, quase, acho que 98 anos, se não me engano, o texto diz, e ainda conseguiu falar com eles uma advertência verbal, mas já era muito tarde. Quando não corrige a criança cedo, ele corre o risco dele chegar adulto e você não conseguir mais corrigir. Não há instrução dos pais na Escritura para a família de corrigir os filhos quando eles estão adultos. A instrução é que corrija o seu filho enquanto é cedo. Eu lembrei de Mateus, que ele fica lembrando desse negócio, cedo. Aí eu sempre digo, C-E-D-O. Lembra, cedo, não é tarde, é cedo. Então a correção é cedo, a instrução de Deus é de corrigir cedo. Ele não fez isso com os filhos dele desde cedo, e agora estava colhendo um fruto amargo de filhos rebeldes. E para piorar a situação, filhos rebeldes, porque até o Finéias, que era sacerdote, já tinha culpa porque era sacerdote, ele era para ser modelo do povo, para fazer o que é certo, correto, e ainda era casado, por isso que fala da nora, né, de Eli, era casado com uma mulher e a gente não tem o nome dela. Nós não temos o nome dela aqui. A gente tem o nome do filho dela. Quem lembrou? Icabod. Tem alguma versão talvez diferente aí, Cabode, alguma coisa assim. E eles era casado e se prostituía com as mulheres que ajudavam no serviço. E ainda, para ser mais grave, todo Israel sabia. Como sabia? Porque eles não iam oferecer o sacrifício. As pessoas não iam lá fazer a oferta. E eles estavam lá como sacerdotes. E eles roubavam essas ofertas. E eles agrediam quando era necessário, segundo o julgamento deles, aquelas pessoas que iam ofertar, se eles não dessem a oferta para eles. E eles também não se prostituíam com as mulheres que estavam ali para ajudar. Então todo o povo sabia disso. Era de conhecimento geral. Deus não estava gostando dessa história. Então o povo, de uma maneira geral, então a nação estava contrária a Deus, se rebelando contra Deus. Deus estabeleceu padrões, ritos bem certinhos naquela época para serem seguidos, e uma conduta moral que era exigida no sacerdote e que eles não estavam fazendo. E isso foi muito difícil, né, para o povo. Ele falhou nesse aspecto de correção dos filhos desde criança, e agora, quando adulto, já não dava mais para conseguir reverter o quadro. E eles foram de tal maneira contrários a Deus, eles não estavam nem próximos de chegar, de ter comunhão com o Senhor, de respeitar, de honrar Deus e a presença de Deus, que entraram no Santo dos Santos e levaram a arca, como que fosse um amuleto para realmente chegar lá e vencer a guerra. Ele achava que a presença da arca ia resolver. Não, a comunhão com Deus é a principal coisa, a presença de Deus em comunhão, em obediência, em fidelidade. E isso sim traria resultado. Mas está toda errada a vida, e porque botou um amuleto lá e achou que isso ia resolver, é como se levasse uma cruz, levasse um negócio, não, isso aqui vai... Não, isso não tem poder nenhum. Deus simplesmente já tinha decretado uma disciplina para ele. No capítulo 2, Deus disse: eu vou dar um sinal para você do meu juízo.
do juízo que eu já vou estabelecer para você. Para Eli, já estava dizendo. Ele fez isso por meio do próprio Samuel, que era um garoto, que estava sendo criado lá no tabernáculo, junto com ele, e deu essa notícia por meio de um profeta lá no capítulo 2, que nós não sabemos o nome. Chegou um homem de Deus lá e falou para Eli: olha, o Senhor diz o seguinte, eu vou dar um sinal de que você está errado, de que eu vou corrigir essa situação. Você não vai ter mais descendência para seguir, porque o sacerdócio era algo de descendência, era de uma família só, da família de Arão. E Eli era um descendente direto de Arão. E os filhos dele, Ofni e Finéas, eram descendentes, naturalmente, de Eli, que eram descendentes de Arão. E, portanto, eles tinham a legitimidade de assumir esse ministério, esse ofício de serem sacerdotes. E Deus disse: eu vou tirar isso de você. Eu prometi que era assim, mas eu vou tirar e vou colocar alguém maior, melhor, numa ordem superior à ordem de Arão, que é chamada no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, de ordem de Melquisedeque. Né? E Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Então você vê que se cumpre isso lá na frente. Mas voltando para o caso específico aí, então Deus prometeu, e ele disse: olha o sinal que eu vou dar para você. E Deus já tinha dito isso. O sinal que eu vou lhe dar é que seus filhos vão morrer os dois no mesmo dia. Você não vai ter mais descendência para seguir. Os seus descendentes não assumirão esse ofício de sacerdote. Né? Os dois filhos vão morrer. Ele já sabia disso. Já tinha essa noção. Né? E aí você vê a responsabilidade, né? Do homem da casa, do homem de Deus. Então, hoje é dia das mães, mas eu estou mostrando aqui a responsabilidade onde recai mais, né? É no homem, na família. A casa de Finéias estava numa situação difícil. E o povo de Deus, ele na responsabilidade por ser o sacerdote, o povo todo também estava sob risco em virtude dessa conduta inadequada, errada, contrária, rebelde contra Deus. Então todo o povo sofreria e a família dele, especificamente, estava sofrendo e sofreria mais ainda. Né? Então uma responsabilidade, tudo bem, a arca de Deus é um símbolo da presença de Deus? Era símbolo, mas naquela época, quando eles estavam em desobediência, então estavam se iludindo, achando que por um pedaço de madeira, porque está coberto de ouro, porque tem um arcanjo em ouro, um querubim em ouro lá, achava que isso ia proteger eles, mas na verdade não. Né? É bem verdade que quando a Bíblia fala lá no livro de Isaías 43, 13, ele diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Quem é o que vai disputar com Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas? Não tem. A resposta é óbvia. Né? Agora, no livro de Romanos também, Paulo dá um alento para aqueles que são de Cristo. Né? Ele diz, olha, que diremos, pois, à vista destas coisas? Deus, ele apresentou vários argumentos. Ele disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Da mesma forma, essa mensagem serve para os israelitas naquela época. Se Deus é por você, ninguém é contra você. Ninguém vai conseguir lhe resistir. Foi isso que ele prometeu desde o início. O problema é quando isso inverte. Se Deus é contra você, quem é que vai ser a seu favor? Esse é o problema. Então Deus já estava contra o povo. Ele diz, não, vocês não estão contrários a mim, estão rebeldes, então vocês vão receber o juízo da parte de Deus, né? Essa é a questão. O perigo é a outra parte, né? Se Deus for contra, não é se Deus for a favor. Então nós vemos então essa situação difícil, criada por homens que deveriam ser bons líderes, como Eli, que deveria ter sido um bom pai, de corrigir os filhos desde cedo, e os próprios filhos que assumiram um ofício nobre e deveriam ter a responsabilidade de serem modelos para o povo, e eram irresponsáveis, rebeldes contra Deus, violentos, roubadores das ofertas de Deus, e eram promíscuos, né? Eram, como é que chama? Traidores, né? Das suas próprias esposas, se prostituíam com outras mulheres. Imagine agora a esposa de Finéias. Então vamos nos colocar na situação dela.
é uma pessoa que estava lá. Pelo texto que nós lemos, era uma pessoa que parecia ser casta, uma pessoa que parecia ser religiosa, conhecia, falou da arca e tudo, né? Não tem nenhuma indicação no texto de que ela falhou como esposa, mas aí ela estava sendo vítima de uma conduta imoral e injusta do marido, né, que estava traindo ela, que estava roubando, que estava sendo violento, que estava sendo contrário às coisas de Deus. Então ela, imagine, e todo Israel sabia, imagine ela andando nas ruas e as pessoas dizendo: não, o marido dessa aí fica com as outras mulheres que estão lá no tabernáculo, e olha que é um sacerdote, hein? Como hoje em dia, é um pastor, hein? É um diácono, não sei de onde aí, não sei o quê. Então, aí a situação dela de vergonha de tudo isso, e ainda por cima, grávida, né? O pai desse rapaz aí, né? Como é que vai ser, né, essa situação? Já tem não sei quantos filhos com outras mulheres por aí, lá vai. Quantas coisas ela não deve ter passado, e a angústia que certamente estaria passando, sofrendo, em virtude dessas coisas que o povo todo conhecia, e ela também certamente sabia e sofria por conta disso. Então a gente entende que há um sofrimento dentro de casa em virtude de uma conduta errada do marido, do homem da casa, que deveria ser um líder cuidadoso, respeitador, de honrar o casamento, de honrar a esposa, e ele estava fazendo tudo contrário. Agora, ela teve algumas coisas, pelo que a gente vê. Parecia ser uma mulher, vamos ver aqui, pelo texto, né? Tinha várias, não era só uma parteira, era mais de uma, né? Era mais de uma parteira. Eu acho que ela tinha uma situação confortável em relação, do ponto de vista financeiro, material, né? Tinha pessoas que ajudavam, era mais de uma. Tinha uma expectativa boa, igual às outras mulheres, de ter um filho, e ter um filho para aquele povo, naquela época em especial, representava algo muito importante. É a mesma época da situação daquela mulher chamada Ana, que sofria por não ter filhos e pedia a Deus, chegava lá, orava, e Eli, que era o pai desses dois rapazes, também até se impressionou em determinado momento, que achou que ela estivesse bêbada e tudo. Disse: ah, você está bebendo? Não, estou aqui sofrendo com isso. Aí ele abençoou, né? E depois ela teve um filho que deu o nome Samuel, e Samuel foi entregue para ser cuidado por Eli, para viver para o Senhor. E a bênção foi tamanha para Ana, que ela teve depois mais 5 filhos, né? Mas todo ano chegava lá para trazer uma roupa nova para o filho, né? Para Samuel. Então, a gente vê na mesma época. Então, ter filhos é uma coisa importante. E ainda mais se fosse filho homem, o primeiro, né? Era uma coisa muito valiosa. E então, essa mulher, imagine, esperando essa criança e vendo o pai, né, agindo daquele jeito. Então, ela parecia ser uma pessoa bem religiosa e de boa conduta, né? Só que ela teve alguns pensamentos que, a meu ver, foram inadequados. O texto nosso inicial, deixa eu ver aqui, diz o seguinte, capítulo 4, versículo 20. E aí ela teve o filho, né? Teve o filho. Em que momento? Quando vieram as notícias. A guerra estava lá, a arca tinha sido levada para o campo de batalha, um dos homens que sobreviveu ou fugiu do campo de batalha, correu de volta para a cidade, começou a falar às pessoas o que havia acontecido lá no campo de batalha. E o que foi que aconteceu? Ele disse: olha, houve
Israel foi vencido. Vencido. Foram muitas pessoas que morreram. Muita gente morreu. E teve mais o seguinte: os filhos de Eli morreram também. Esse movimento começou a criar um alvoroço dentro da cidade, lá em Siló. E aí Eli ouviu também isso. Pela idade dele, ele já não via, mas ele ouvia. E chamou esse rapaz, esse mensageiro lá, que estava no campo de batalha, e simplesmente perguntou o que era, o que está acontecendo, o que houve. E aí ele contou. Então ele foi mostrando aqui numa certa ordem, né? Primeiro, o povo perdeu, né? A guerra foi perdida por Israel. Houve grande matança. Muitos morreram nessa guerra. A guerra sempre é cruel e traz muita coisa ruim, muita tristeza, muita dor, muita destruição. Depois ele agrava um pouco mais, além do povo ter perdido, além de ter sido muita gente morta, mas dentro desses mortos ainda tem os seus 2 filhos. E para piorar a situação, de um ponto de vista espiritual, a coisa ficou pior ainda, porque a arca, que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel, foi levada para a terra dos filisteus. Isso Eli não conseguiu suportar, ele não digeriu bem esse negócio. E a Bíblia diz que ele caiu, quebrou o pescoço, morreu. Essa notícia chega também para essa mulher, a esposa de Finéias. Do mesmo jeito. Agora imagine a tristeza que ela tem, porque o povo dela estava sendo derrotado pelos inimigos cruéis, que antes a história era que ninguém conseguia vencer Israel, eles alcançaram e conquistaram a terra, e ninguém resistiu, e agora estavam perdendo para um grupo de filisteus. Depois, a mortandade, esse sofrimento para o povo e para ela também. Agora o próprio sogro dela morre, além do seu marido. Além do seu marido. Morreu o sogro, morreu o marido. E em relação a essas coisas, eu não tenho dúvida de que houve grande sofrimento para ela. Não há dúvida, muito sofrimento. Porém, aquilo que a Bíblia revela, que manifestou nela uma reação mais importante e que trouxe um efeito mais gravoso para ela, que não era fácil nada disso, né? Perder a guerra, perder o sogro, perder o marido, perder o cunhado também, o cunhado também foi morto, e agora eles, a arca de Deus também foi levada. Puxa vida, isso foi mais do que ela podia suportar, do mesmo jeito como aconteceu com Eli. Como era importante a presença de Deus lá no povo, no meio do povo. Isso é uma coisa muito importante. E agora ela está vendo que Deus cumpre cabalmente as promessas que Ele faz, né? E ele diz: olha, Deus abandonou o povo. Deus abandonou. A glória de Deus se foi. Que ali era o símbolo da glória de Deus, né? O brilho que aparecia, aquela fumaça densa. Quando o sacerdote entrava lá, quando Moisés entrou lá na primeira vez, né? Aquela coisa densa da nuvem, da fumaça, aquela presença de Deus ali estabelecida, marcante, determinante. E aquilo foi glorioso para o povo. E as vitórias, tudo isso foi marcante para a história. A presença de Deus era o significado maior para aquele povo. E isso foi tão grande, tão importante para ela, que ela nem se animou tanto com a vinda de um filho dela. O que era uma coisa tão importante. Veja o sofrimento de Ana, né? Querendo um filho. Mas uma mulher ter um filho era uma coisa tão importante. E mesmo essa alegria, as parteiras lá que estavam lá juntas, dizem: olha, você teve um filho, se anime. Elas, nem isso trouxe felicidade, ânimo, energia para ela. Porque o que mais incomodou, o que mais perturbou o coração dela, foi que a glória do Senhor tinha sido levada. Que a glória de Israel tinha sido levada. Ela valorizava mais a glória de Deus no meio do povo do que propriamente um filho que ela tivesse. Puxa, isso foi uma coisa importante para ela. É uma lição que a gente toma.
Certamente ela tem um equívoco nisso aí, né? Um equívoco, que Deus nunca abandona o seu povo. No íntimo, no último plano, Deus está lá sempre presente. É porque as coisas não aconteceram aleatoriamente. Esses acontecimentos, a derrota, as mortes, não aconteceram de forma aleatória, porque o inimigo tinha um poder maior. Não, aconteceram porque Deus estava permitindo um juízo sobre o povo que estava rebelde. Em particular, homens que deveriam ser exemplo e estavam rebeldes contra Deus. Rejeitaram os mandamentos do Senhor. Deixaram o trabalho de Deus jogado de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. Homens de mãos ímpias pegaram a arca, coisa que era completamente inaceitável. Houve uma situação lá na frente, que aconteceu de essa arca voltar depois, de homens que não estavam autorizados a tocar, pegar nessa arca e morrer. Mas agora a arca está em mãos ímpias. E é como se Deus tivesse, não tem problema não, não tem problema não. Por quê? Porque Deus estava rejeitando o povo, de um ponto de vista de juízo. Então as coisas não estavam acontecendo pela força dos filisteus, mas pelo juízo de Deus, que estava usando como instrumento os filisteus. É isso que aconteceu. Então muitas coisas acontecem por mãos de iníquos, de ímpios, e às vezes os que são crentes não entendem. Deus me abandonou. Será ou foi você que abandonou? Na verdade, Deus já estava sendo servido por mãos iníquas, que eram os próprios filhos de Eli, Finéias e Ofni, e o próprio Eli, que serviam ao Senhor de forma errada, porque tinham uma conduta desaprovada por Deus, reprovada pelo Senhor. Então ali já estavam mãos iníquas tocando ali, já estavam mãos iníquas servindo a Deus ali, porque eles eram pecadores de lá, eram filhos de Belial, eles eram ruins, estavam servindo ao Senhor lá. Já pensou? Então já era isso. Então Deus não está ausente, pelo contrário, Deus está sempre presente em tudo. Para onde me ausentarei do teu espírito, diz o Salmo 139. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Não tem como fugir da presença do Senhor. Os homens é que se afastaram de Deus. Os homens se afastaram. Eli se afastou de Deus. Os filhos dele se afastaram por culpa dele também. E Deus honrou o que disse: vou trazer juízo sobre sua casa. E fez. Então, quando ela diz que a glória do Senhor, a glória de Israel se foi, ela estava certa, mas também estava errada. Porque a glória já não estava mais lá. O Senhor está presente em tudo e controla tudo, e as coisas não acontecem pela força do homem, mas pelo poder de Deus. E ali aconteceu com esse propósito de trazer juízo àquele povo rebelde. Ela ficou muito triste. Qual motivo? E eu sei que existem momentos de grande tristeza nas nossas vidas, né? De nossas vidas, que a gente não enxerga outro caminho. A gente está de tal maneira triste e de tal maneira envolvido em algum problema, em uma situação, que a gente acha que aquilo é tudo que existe em nossa volta e não existe mais nada além disso. E eu estou sucumbindo, eu estou mergulhando nesse momento de grande dor, de tristeza, de depressão. Seja lá o termo que você quiser usar, não interessa aqui. Interessa que é uma coisa que a pessoa está mergulhada e não enxerga. As parteiras quiseram mostrar para ela algo bom, além do sofrimento que ela tinha. Quer dizer, olha, tem uma coisa boa que está acontecendo. Apesar de toda essa tristeza, de todo esse tumulto, de toda essa destruição e morte, tem uma coisa boa acontecendo. Você está tendo um filho. Se alegre. A gente às vezes deixa de ver coisas boas que estão além daquilo que a gente está enxergando naquele momento. Às vezes no problema a gente está ali
com a mente fechada e está limitada somente àqueles problemas e deixa de enxergar algo bom que está havendo ali, bem pertinho, às vezes, e a gente não enxerga. Então ela estava certa e errada. A gente está aqui enaltecendo algumas qualidades dela, mas também a gente precisa aprender com alguns equívocos. E ela deixou de ver algo que outras pessoas estavam enxergando, que era coisa boa, que podia trazer um alento, uma alegria, uma esperança para ela. Um filho que estava nascendo. Aquele amor de mãe poderia estar mais forte ali. Era um motivo de grande alegria, e era para todas as mulheres, mas para ela não foi tanto. Ela não estava mais disposta a lutar. Não estava mais disposta a lutar. Ela desistiu de lutar pela vida. Nem o filho trouxe a alegria. E ela de tal maneira ficou deprimida, né, triste, que deu até um nome, jogou um peso em cima do filho que estava acabando de nascer. E às vezes a gente lança peso em cima do filho também, quando nasce. Jogou o nome dele e acabou. Significa acabou. Quase isso. E acabou. Não tem glória, não tem brilho, não tem fulgor, não tem ânimo. É isso. Foi-se a glória. Já era. Não tem mais nada. Aí jogou essa carga em cima do menino que acabou de nascer. Olha a coisa negativa, que às vezes os pais fazem isso. Jogam um peso em cima do filho que não é dele. Era seu ou de outros. E você lança sobre ele. Às vezes pode ser uma questão do nome, uma coisa simples como essa, né? Do nome. Está um nome bem esquisito aqui. Vamos chamar esse filho de, sei lá, ferro. Vou chamar ele de parede. Vou chamar ele de, sei lá o quê. As pessoas dão nomes às crianças, às vezes, que não têm noção do que vai acontecer lá na frente. Como é que esse menino vai ser? Deram o meu nome de tristeza. Meu nome é tristeza. Por que deram o seu nome é tristeza? Não, porque minha mãe era triste, ficou triste. E eu também estou ficando triste. Vou viver na tristeza, porque ela me deu um nome assim. Esse nome não me dá nenhum ânimo. E quando as pessoas chamam meu nome, chamam tristeza. Já chamam assim, com um ar mais de deprimido, né? Triste. E eu estou ficando triste. Ficando triste porque meu nome é esse. As pessoas acham que eu tenho que ser triste mesmo. Meu nome é o meu nome. E eu estou fazendo jus ao meu nome. Esse é um exemplo. Pode ser simples, mas você pode estar jogando um peso em cima de um filho que ele vai enfrentar lá na frente. E esse menino vai receber o nome de sem glória, sem brilho. Aí, ei, sem brilho, sem glória, sem nada. Você não tem nada. Aí ele vai ver que, puxa, ninguém gosta de mim. Meu nome já é assim. Triste, né? Aí as pessoas vão olhar para mim, sem glória. Esse menino não tem brilho nenhum, olha o nome dele. Aí as meninas e as garotas, né, não vão nem olhar para mim. Tem brilho. Então joga um peso em cima da criança. E às vezes a gente joga um peso de outra forma também, não só com o nome. Beleza? Eu não faço isso porque eu tenho um filho. Eu não vou para a feira porque eu tenho um filho. Meu filho nasceu, então eu não posso ir para a igreja. Não, eu não vou para tal lugar porque eu tenho um filho. A minha vida mudou porque nasceu o filho. Minha vida já não é a mesma coisa, eu era alegre, eu era feliz, eu andava, eu passeava, mas agora eu tenho um filho. Tudo é culpa do filho. Jogou um peso. Culpa é sua se você não está conseguindo administrar essas coisas. Você não está entendendo que ele agora faz parte do seu pacote. Para onde você vai, ele vai. Para onde você ia, você continua indo. Só vai levar mais um que você ama. Você não dividiu, não diminuiu o amor que você tinha pelas outras coisas, pelas outras pessoas, porque veio um filho. Aumentou esse amor. Um amor agora de mãe. Não joga a carga em cima do filho, porque ele vai sofrer com isso, sem necessidade, por culpa sua. Ela lançou essa responsabilidade, esse peso em cima do menino. Ela morreu, mas ele ficou vivo. E ele tinha que agora assumir esse peso. Quando minha mãe me teve, ela morreu por minha causa. Vou viver triste o resto da minha vida. E ela até tem um nome justamente por isso, porque sem glória, ela estava triste, deprimida, me teve numa situação difícil. Acho que eu matei minha mãe, fui eu que matei. Vai viver com esse peso, com essa culpa, com várias coisas. Então, mães, né? De futuras mães, né? Pedir sabedoria ao Senhor.
Vou fazer a coisa certa. Assuma responsabilidades que são suas. Não joga a carga em cima dos filhos. Né? Os filhos são bênçãos. Não é maldição. Isso vem da parte de Deus. Ele não é maldição. Eu não quero ter filho porque ele vai atrapalhar a minha vida. Botando uma responsabilidade, um peso em cima disso. E culpando Deus, dizendo que Deus disse está errado. Que Deus disse, filho é uma bênção. Você está dizendo, não. É maldição, é peso para mim, eu não quero ter não. Está trocando, se rebelando contra o Senhor. Contra a vontade do Senhor. Então isso é um engano que as mães podem cometer. Em muitos casos, até hoje, se cometem muitos enganos, né? E equívocos, os mais variados, né? Hoje já está em moda até ser mãe de árvore, mãe de planta, mãe de bicho, mãe de não sei o quê. Está invertendo tudo errado. Né? Então, mas, por quê? Porque eu não quero ter um filho. Né? Acha que é mãe de um microfone. Não existe isso, né? E a pessoa fica mudando as coisas de Deus e jogando responsabilidade em cima da criança, né? Que nem, teoricamente, não veio, né? Mas eu não tiro o mérito da esposa de Finéias. Ela realmente está vivendo um momento difícil na vida dela. Mas ela tinha uma percepção espiritual mais profunda, superior à percepção que Eli e os 2 filhos tinham, o marido tinha. Ela viu que a coisa mais importante era a presença do Senhor. Isso ela percebeu. E isso a incomodou mais do que até a perda do marido. Foi a coisa mais importante. Essa expressão de a barca se foi aparece várias vezes durante esse texto aí. Capítulo 2, capítulo 4. Várias vezes. Era a coisa mais gravosa que aconteceu. Nela a gente encontra o exemplo de amar a Deus acima de qualquer coisa. A presença do Senhor é mais importante do que o marido. A presença do Senhor é mais importante do que a esposa. Estar com o Senhor é mais importante do que o filho. O primeiro lugar é do Senhor. Isso que ele precisa aprender. Aprender com ela, nesse momento. Né? Apesar do sofrimento dela, ela valorizou aquilo que Deus tinha dito. Amarás o teu Deus acima de qualquer coisa, com toda a sua força, inclusive com sua mente. O esforço seu é primeiramente dedicar ao Senhor, depois família, esposa, primeiro lugar o Senhor. E ela tinha isso. A glória do Senhor se foi no certo sentido, né? Que a arca que representava foi-se, mas não a glória do Senhor. Não a glória do Senhor, ela não é limitada a isso. Com o tempo, essa arca acabou retornando. Na época de Davi, mais na frente. Essa arca voltou. Porque os filisteus, veja só, os filisteus não eram gente boa, não. Foram usados por Deus para dar essa punição, trazer essa punição para Israel. Mas não eram gente boa, não. E eles começaram a sofrer com a presença da arca lá no território deles. Eles se viram numa situação que disseram, só tem uma solução, vamos devolver esse negócio aqui, que isso está destruindo, acabando com a gente. E com o tempo essa arca acabou voltando para a terra. Mas aquela glória de Deus, que encheu o tabernáculo lá, né? Que encheu o templo lá depois, né? Aquilo depois foi se esvaindo, em virtude justamente de o povo estar se rebelando, desobedecendo os mandamentos do Senhor. Aí começaram também a ter outros problemas. Acabaram até não só perdendo guerras no seu território, mas acabaram também sendo levados cativos para fora do território deles, saindo de novo do território deles, né? Em várias outras ocasiões mais na frente. E aí a glória do Senhor se apagou no meio deles, porque eles se rebelaram contra Deus. Lá na frente, a gente encontra essa glória aparecendo. Quando a gente vê o livro de João, onde ele diz assim, que o verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquele momento do nascimento de Jesus, ali, é a glória de Deus sendo restaurada no meio do povo. Vimos a sua glória, só que um pouquinho diferente, não era só um brilho ali. Era o Deus encarnado aparecendo no meio deles. O Filho unigênito de Deus ali. Nós vimos, João diz, nós vimos. Lá na frente, Lucas também relata um pouquinho a história dos pastores que tiveram também essa percepção da glória de Deus. Diz lá que eles não viram só uma luz. A Bíblia diz que foi a glória de Deus. Ele diz, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Então a glória do Senhor começa a aparecer de novo com a vinda do glorioso Senhor Jesus. Quem estava naquela época, tiveram esse grande privilégio de ver a glória do Senhor, visível, a forma do Filho de Deus, vindo em carne, vindo como humano. Então a glória do Senhor está no meio de nós. Ele estarei convosco até a consumação do século, né? E a gente vê como exemplo para as mães, né? Essa ideia que a gente precisa aprender com a mulher de Finéias. E a glória do Senhor é uma coisa muito importante. Devemos valorizar a glória do Senhor, a presença dele, buscar em nossos lares, nas nossas famílias, ter a presença dele, para não ficar como ela, pensando, foi-se a glória do Senhor, acabou a paz em casa, acabou a harmonia em casa, porque Deus saiu de casa, a gente tirou Deus de casa, a gente tirou o Senhor de casa. Aí vem os vários efeitos em virtude dessa glória que sai, né? A glória do Senhor saiu, a presença do Senhor saiu. Não é que ele saiu porque quis, é porque a gente foi tirando ele da nossa presença, tirando ele da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Que a gente aprenda a valorizar mais a presença do Senhor, honrar mais a Deus, dar a Ele aquilo que é dele, a honra, a glória, o primeiro lugar, tempo de oração, tempo de culto, de comunhão com Ele, obediência à palavra dele. Homens especialmente precisam assumir responsabilidade de serem sacerdotes responsáveis, castos, né? Que não sejam prostitutos no meio do mundo aí, que não sejam violentos, que não sejam roubadores, mas sejam honestos, que sejam presentes em casa, respeitando suas esposas, honrando suas esposas e vivendo a vida decente na sua casa. Não deixa que a glória do Senhor saia. É a sua obediência ou desobediência à palavra de Deus que vai fazer a glória do Senhor sair. Não deixa isso acontecer, né? E as mulheres precisam valorizar do mesmo jeito como a mulher dele, né? A mulher de Finéias. Valorizar a glória do Senhor. Isso é coisa importante. Aquilo que as mulheres fazem pode destruir também o casamento, destruir uma harmonia no lar. Elas têm um papel importantíssimo. Ao mesmo tempo, elas precisam ter sabedoria da parte de Deus para fazer edificar o lar, crescer, harmonizar o lar e não destruir. Temos que ter essa responsabilidade diante do Senhor, para que de fato a glória dele não se vá. Que a presença dele esteja conosco sempre, todos os dias, para sempre. Amém? Senhor nosso Deus, agradecemos pela sua bondade, pela sua palavra que tem nos instruído, ajuda-nos a compreendê-la, mais que isso também praticar, que a tua presença jamais saia do nosso meio, que possamos estar atentos à vontade do Senhor para a obediência e fidelidade, de modo que o Senhor se agrade e com a nossa honra também sejamos honrados nas batalhas, nos desafios, que o Senhor também honre a fidelidade do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Só dar
passar aqui alguns informes rápidos, né? Normal a programação, quarta e domingo, né? A gente está normal aqui, quarta 20 horas, domingo 18 horas e próximo sábado acho que vai ter a reunião com casais, se não me engano, né? E eu acho que já tem até casa definida, é isso, Matheus? Vai ser lá, né? Vai ser lá na casa de Edilene e Matheus, com os casais, vai ter um bate-papo lá, né? O horário vamos manter lá 18 horas, até às 18 horas, né? Então, fazer essa reuniãozinha lá. E no domingo normal, um relato rápido sobre a obra, tá? Algumas imperfeições que foram. Acho que é bom. Desligou já a transmissão? Acho que isso não precisa ser. Não, mas vai ter Vai ter as crianças? Então já pode vir, né? Só um relato rápido aqui, algumas coisas já foram corrigidas dos defeitos que foram encontrados aqui, né? Outros eu acredito que não serão corrigidos, mas a gente vai ter outra oportunidade quando for fazer uma outra etapa aqui, aí a gente vai conseguir fazer as outras correções. Eu acredito que próximo domingo a gente já vai ter a iluminação aqui prontinha, se Deus quiser. Ok? As crianças vêm para cá. Edilene e Melinda. Depois aí o outro grupo, né?
Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, num toque de amor, aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais.
Seu Robert admirando aí. Podemos chamar as mães, né, que estão aqui. Vem aqui pra frente, nós vamos orar, ter um momento de oração por cada uma das que estão aqui. Cadê as mães? Vamos, mães. As mães que estão aqui. Vamos subir com cuidado, tá certo? Vamos subindo. Mãe. Eita, a minha tá ali ainda. Vamos subir, vamos subir. Segura as mães pra não sair a mão. Peguei uma Terezinha. Vamos lá, vamos lá. Depois que a gente vai entregar os presentes pra mãe, depois a gente pode terminar, tá certo? Vamos entregar primeiro as lembrancinhas das mães, tá certo? A mãe linda. Depois. Ela vai chamar. Vem assim mesmo. Mas vem assim. Venha como está. Buscar próximo. Vamos buscar. Deixa o tempo dela. Junta mais aqui, junta As mais. mães, junta as mães. Cadê Dona Noceni, hein? Dona Noceni. Alguém precisa de ajuda pra vir? Então, Tá chegando a mães. É porque nós temos mães que vem um pouquinho mais devagar. Né? Aí a gente tem que aguardar todas chegarem. Vamos, todas as mães. Ali tem a ladeirinha. Mas... Débora vai ficar ali com Olivia, né? Segurar por aqui. Vamos por aqui. Tem a rampa, mãe. Pela rampa. A rampa. Vou chamar o pastor para orar por elas, né? E depois a gente vai ter a entrega da lembrancinha. A lembrancinha é uma lembrancinha, mas foi uma pensada com muito carinho por algumas irmãs aqui da igreja. Espero que depois a gente chame os filhos, né? Que são presentes. E alguns filhos adotivos aqui que a gente pega para entregar, tá bom? Sempre tem os adotivos. Então, eu quero agradecer a todos que chegaram aqui hoje, né? São mães, têm um papel muito importante, tanto biológico como também espiritual, de conduzir os filhos, de levar seus filhos e às vezes netos também, né? Participar ali da criação, de serem boas pessoas, bons cidadãos, mas acima de tudo, pessoas que buscam o Senhor, que estejam na presença dEle, que queiram a presença dEle em suas vidas. Né? A principal coisa na vida de qualquer ser humano é essa. Então, começa dessa forma, né? Então, agradeço a presença de vocês, de todos que chegaram aqui, né? Deus abençoe. Nós rogamos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade sobre essas mães, sobre os seus filhos, sobre toda a igreja, que o teu povo possa compreender a tua vontade cada dia e sabendo que devemos colocar o Senhor em primeiro lugar, em primeiro plano em nossas vidas. Essas mães sejam protegidas pelo Senhor e não só do ponto de vista físico, do ponto de vista das finanças em casa, do relacionamento, da harmonia e da alegria, de esperança no lar, mas também que sejam protegidas de errar contra o Senhor, de se desviar do Senhor. Usa a tua misericórdia para com elas. Esse dia também seja um dia não só de homenagem, mas de reconhecimento da responsabilidade, do papel que elas têm, mas que todos os dias também possam ser reconhecidas por seus filhos e por toda a sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.